O que é temperamento? O que são temperamentos, ou os 4 tipos de temperamentos humanos? A primeira coisa importante a saber é que o temperamento é genético. É uma base genética, uma composição genética que nos influencia a ter características específicas. Não sei se você já reparou, mas muitas vezes nós nos enquadramos em grupos de pessoas que têm determinados tipos de comportamentos. Algumas agem de um jeito, às vezes nós nos identificamos mais com esse jeito, outras agem de outro jeito e às vezes nós nos identificamos mais com aquele outro jeito. Então, a base biológica, genética que nós temos são inclinações para determinadas características, comportamentos e reações que nós temos a situações de vida. Por ser de base biológica, nós herdamos o nosso temperamento dos nossos pais, de um de nossos pais. Ao menos na minha experiência clínica até hoje, eu não vi ninguém que tivesse um temperamento diferente do temperamento dos pais. Alguns autores podem até ter uma outra visão sobre isso, ter um outro pensamento, mas até hoje, na minha experiência clínica, na psicologia clínica, não encontrei nenhuma pessoa que tivesse um temperamento diferente, ou do pai ou da mãe. Até mesmo pessoas que não conviveram com seus pais acabam tendo o mesmo temperamento. Por exemplo, conheço pessoas que não tiveram contato algum com o pai, por exemplo, ou às vezes com a mãe. Um pouco mais raro, mas acontece também. E essa pessoa começa a despertar o seu temperamento, a apresentar seus comportamentos e é igualzinho ao do pai, ao da mãe, na sua essência de temperamento. Nós já vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. O temperamento influencia muito em como nós vamos reagir às situações da vida. Por exemplo, porque muitas pessoas são mais otimistas e outras são pessimistas. Ou porque muitas pessoas querem agarrar aquela oportunidade que aparece na mesma hora, imediatamente, e outras querem refletir, pensar, entender melhor se é isso, se não é, e pensar direito. Ou porque alguns são super concentrados e outros são super distraídos. Ou porque alguns gostam de passar muito tempo com as pessoas e outros gostam de ficar no seu canto, de não vem a hora de sair da presença de tantas pessoas. O temperamento que herdamos geneticamente é uma mistura de características que nos compõem, influências e inclinações que nós temos misturadas. Cada um tem a sua composição, a sua mistura. Uma curiosidade que nós não vamos poder aprofundar nesse primeiro vídeo é que essas misturas, essa composição, em vários momentos são comparadas às características de 4 elementos, como o fogo, a água, a terra e o ar. Muitas características que esses elementos possuem são comparadas a cada temperamento, mas isso é para um outro momento, para um outro vídeo. Isso significa que o temperamento determina quem você é? Toda a sua pessoa é determinada pelo temperamento? Não, e nós vamos entender isso. Nos influencia, mas não nos determina. Na verdade, nós somos influenciados por muitas circunstâncias, por muitas situações, componentes que nos formam. Temos a base genética, que podemos chamar de temperamento, mas temos também a educação familiar, as amizades que nós estamos ou temos mais conhecimento, maior contato, o grau de educação que nós recebemos, grau de conhecimento que nós obtemos. Também nos influencia a região que nós nascemos, a cultura a qual nós estamos inseridos, às vezes até no colégio onde nós estudamos, ou os colégios em que nós estudamos, e também as experiências de vida que mais nos marcam, tanto as positivas quanto as negativas. Enfim, são muitas situações que nos compõem quem nós somos hoje, não é somente os temperamentos. E ainda mais importante do que todas essas características, e isso é muito importante falar, é nossa essência de sermos humanos. O que nos dá a capacidade de amar,
de nos doarmos, de perdoarmos, de vivermos juntos, de vivermos como família humana. Isso nos torna, vamos dizer assim, muito mais dignos, porque nós temos, todos nós, essa essência humana, digna e capaz de amar e de ser amado. E muito importante também é o nosso chamado de sermos filhos de Deus. Assim como o Senhor Jesus e a Virgem Maria, eles que possuem, isso é outra curiosidade, nós não vamos conseguir entrar agora, mas mais para frente nós podemos. Eles possuem o quinto temperamento, não é? O que é isso? A quinta essência, o quinto temperamento, que vai ser dito como o temperamento que mistura todos eles, todos os 4 temperamentos, de uma forma equilibrada, de uma forma que é uma combinação perfeita, que possui o temperamento perfeito. E isso é muito extraordinário, mas nós precisaremos aprofundar mais para frente sobre isso. E junto de tudo isso, todos os componentes que foram falados, da nossa essência humana, do nosso chamado a sermos filhos de Deus, está também uma composição humana que nós temos, que é uma das principais, o nosso livre-arbítrio. A nossa liberdade de escolha, entre escolher o bem e escolher o mal, nossa capacidade para escolher aquilo que vai ser certo ou até mesmo o errado. Nós temos essa liberdade de escolha e esta liberdade determina quem nós vamos nos tornando, quem nós vamos ser. Então, não é só os temperamentos que nos formam. Eles são muito importantes, nos influenciam demais e seria bom que todos nós soubéssemos muito mais sobre eles. Todos nós queremos ser felizes, nós queremos acertar, queremos ser assertivos, nós queremos chegar nos nossos objetivos. A questão é: qual o meio de transporte você utiliza para chegar lá? Né? Qual o carro você vai utilizar? Qual o veículo que você vai utilizar? Algumas pessoas parecem que utilizam um foguete, né? Foguete que tem força, ele é intenso, ele é rápido, veloz. É aquele foguete que vai imediatamente para o lugar que ele precisa chegar, mas que às vezes pode passar por cima de qualquer coisa, esquecer as pessoas para trás, né? Deixar tudo para trás para alcançar o seu objetivo. Outras pessoas podem parecer mais um caminhão, não? Um caminhão que é um pouco mais lento, um pouco mais pesado, que ele é muito forte, ele aguenta muita coisa, mas ele carrega muitas dores, carrega muitos sofrimentos, carrega muitos fardos e não consegue se livrar deles. Sendo assim, nós precisamos conhecer o nosso temperamento, conhecer qual é o nosso veículo que nos faz chegar à cidade da felicidade. Qual é o veículo que você recebeu, que você tem, qual é o seu temperamento e como conhecer ele para saber se você vai mais rápido, mais lento, qual é a sua inclinação natural. Talvez você já deve ter lutado por muitos objetivos, às vezes uma dieta, uma atividade física, um objetivo de estudo, um objetivo espiritual, um objetivo familiar, financeiro, enfim. E você observou as facilidades que você tem e as dificuldades que você tem. A questão é, boa parte disso é o seu temperamento. Nosso temperamento influencia muito a nossa forma de conquistar e alcançar nossos objetivos. Aí você pode me perguntar, quer dizer então que eu sou condenado a ter esse temperamento para o resto da vida, né? Se eu sou um foguete, eu vou ser sempre um foguete. Se eu sou um caminhão pesado, eu vou ser sempre um caminhão pesado. Sim e não. Sim e não, né? Sim, por quê? Porque uma vez nascido com esse temperamento, nós morreremos com esse temperamento. Por ser de base biológica, nós não podemos mudar. Vamos pensar assim juntos, né? A cor do seu olho. Nós nascemos com uma base biológica que determina a cor do nosso olho. E ele é assim e nunca vai mudar a cor. Né? É impossível mudar a cor dele naturalmente. E o nosso temperamento também não. Ele sempre existirá como uma raiz dentro de nós. Mas nós podemos e devemos melhorar o nosso temperamento, que na verdade não é bem isso, nós melhoramos a nossa personalidade. O temperamento nunca muda. O que muda é a personalidade. Podemos de repente aprofundar melhor sobre isso num outro momento, mas você pode e deve melhorar. Aliás, se você olhar para trás, é bem provável que você tenha melhorado, eu espero que tenha melhorado e não piorado, em alguma característica que você tem.
Às vezes você começa a vida sendo bem bonzinho e vai equilibrando esses pontos, vai se tornando mais firme, um pouco mais exigente, um pouco mais responsável. Às vezes você começa a vida sendo um pouco mais desleixado e você vai se tornando um pouco mais organizado, planejador, até mesmo pelas responsabilidades de vida. Isso quer dizer que o seu temperamento mudou? Não quer dizer. A sua inclinação continua sendo a mesma, mas ela pode ser treinada, aprimorada e isso melhorar a sua personalidade. Para você que gosta de anotar, anota aí então um resumo sobre o que é o temperamento, o que são os temperamentos. O temperamento é uma característica genética que influencia durante toda a minha vida a minha forma de reagir diante das situações que aparecem e os meus comportamentos instintivos. Anotou? Você pode voltar ao vídeo e estar vendo novamente o que é o temperamento. Em resumo, é uma composição biológica de parte genética. Ele nasceu com você e nós vamos carregá-lo até o final da vida. Para ilustrar um pouco melhor, queria trazer um exemplo. Eu conheci uma mulher, uma pessoa, que ela tinha uma filha pequenininha, bem pequenininha. E ela com o esposo dela começaram a ter alguns conflitos familiares, conflitos do casal. Ela não sabendo lidar com as dificuldades dele, com o jeito que ele tinha, aliás, com a forma dela olhar para essas dificuldades, ela se decidiu pela separação, se decidiu por findar aquele relacionamento. Mais tarde, a menininha que nem teve contato mais com o pai, a menininha que era tão pequena, né, e nem teve uma educação com aquele pai, ela foi crescendo, foi ficando mais criança, pré-adolescente e foi tendo e tem os mesmos comportamentos que o pai, mesmo sem ter convivido com ele. Isso é importante a gente ilustrar para nós entendermos como o temperamento é de base biológica e genética. Isso é necessário gravar, hein? De base biológica e de base genética. Quer dizer que então nós vamos continuar sempre com esse temperamento? Lembra sempre, não é possível substituir o seu temperamento. Mas isso não quer dizer que você não pode melhorá-lo. Você precisa buscar, e aliás, talvez seja por isso que você está aqui, para buscar entender melhor e buscar dar passos na melhora do seu temperamento, da sua base biológica, genética. Por isso é muito importante, e nós vamos viver essa caminhada juntos, é importante nós conhecermos e valorizarmos mais o nosso temperamento, entendermos e amarmos aquilo que Deus nos deu, aquilo que nós recebemos dos nossos pais biológicos e nós temos como matéria-prima para alcançar o melhor de nós, para alcançar também o melhor de nós para o outro e alcançar a felicidade, a realização. Bom, esse é um resumo do temperamento, o que são temperamentos. Se você tem alguma dúvida, não deixe de enviar para nós irmos esclarecendo e podermos te responder o quanto antes.